A paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus por mais um dia maravilhoso. E passando para meditar mais um pouco na palavra do Senhor Jesus Cristo. E assim edificar a minha humilde pessoa e aqueles que também amam a verdade e buscam essa verdade. Hoje eu quero meditar numa passagem muito conhecida, que está no capítulo 16 de São Mateus, a partir do versículo 13. É algo maravilhoso, muito esclarecedor a respeito das coisas de Deus, da sua igreja, e que nos fortalece quando nós aprendemos a sua santa palavra. Que diz o seguinte, Mateus 16, versículo 13 e a seguir. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Aqui nós temos um diálogo do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos, e ele pergunta a eles o que as pessoas estavam achando, quem eram ele, o que diziam a respeito dele. E eles disseram as informações que recebia, que uns achavam que era João Batista, Jeremias ou um dos profetas. O Senhor então interroga aos seus discípulos, lhes perguntando: E vocês, o quem dizem que eu sou? E Pedro, se adiantando, usado pelo Espírito de Deus, ele dá a resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Do que Jesus responde: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai, foi meu Pai que te revelou. E Jesus ele se dirige mais uma vez à pessoa de Pedro, veja bem, ele se dirige a Pedro, dizendo o seguinte: E sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós podemos observar o seguinte, que há um diálogo onde duas palavras diferentes são empregadas. Quando o Senhor Jesus se dirige a Pedro, dizendo: Bem-aventurado é tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai. Ele diz: Olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Jesus agora, quando ele se dirige a Pedro, ele usa a palavra Petros, tu és Petros. Mas quando ele se dirige novamente a Pedro, sobre a edificação da igreja, ele usa outra palavra grega. Ele usa a palavra Petra. Ele diz: olha, sobre esta Petra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando Jesus pronuncia a palavra Petros, falando da pessoa de Pedro, ele está dizendo que Pedro é uma pedra pequena. É uma pedra no edifício, que é a igreja. Mas quando ele usa a palavra Petra, se dirigindo mais uma vez a Pedro, mas não a pessoa dele, mas a verdade que Pedro havia falado quando ele confessou que Jesus era o Filho, era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele se dirige usando a palavra Petra. Diz: olha, Pedro, sobre esta Petra eu edifico minha igreja, ou seja, sobre esta palavra, esta verdade que você pronunciou, eu edifico minha igreja e o inferno não vai prevalecer contra ela. Pedro é uma pedra pequena, assim como eu e você, somos Petros, pedras pequenas no edifício da construção da igreja. Mas a igreja tem um alicerce, e o alicerce dessa igreja, ela é a pedra que Jesus se refere, a pedra que Pedro havia falado, é Petra, é uma pedra única, uma pedra grande, maciça, um rochedo. Elas não são várias pedras, o edifício não está alicerçado sobre muitas pedras, mas sobre uma única pedra, que é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não se dirige à pessoa de Pedro dizendo que vai construir a igreja sobre Pedro, porque essa igreja cairia facilmente. Está errado esse negócio que eu ando pregando, que diz que Pedro é o alicerce da igreja. Isso é enganação, é mentira do diabo. A verdade que Pedro falou, sim, é a verdade que sustenta a igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele se dirige a Pedro com essa palavra Petra.
significa pedra grande, maciça, um rochedo, a pedra única que sustenta a igreja. E isso é fácil de provar dentro da Bíblia, meu irmão. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e ele foi morto. Se a igreja, e ele está aguardando a ressurreição. Se a igreja fosse edificada sobre a pessoa de Pedro, ela teria morrido junto com Pedro. Ela não estaria hoje agindo aqui em 2019, crescendo em todos os lugares, de todas as maneiras. A igreja cresce poderosamente, ela prevalece. Se a igreja estivesse alicerçada na pessoa de Pedro, ela estaria morta junto com Pedro. Mas como a igreja é alicerçada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela continua viva, continua poderosa, continua crescendo em pleno ano 2019, enquanto Pedro está aguardando a ressurreição. Entendeu agora, meu irmão? Já vi essa palavra ser lida tantas vezes, e dadas as muitas, nem sempre a explicação correta. Já vi obreiros graduados pregar, gritando, afirmando que Pedro é o alicerce da igreja. Isso aí eu não concordo, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de um alicerce único que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem sustenta a sua igreja eternamente. Então, meu irmão, é bastante cuidado na hora de anunciar a palavra do Senhor, na hora de ministrar, porque esta palavra é viva, esta palavra é poderosa. E se ela tivesse sido alicerçada em Pedro, Pedro está lá no aguardando a ressurreição, e ela estaria lá também morta, mas ela está viva hoje, porque ela é alicerçada na verdade. Então, quando você prega a verdade, você anuncia a verdade como ela é, a igreja está sendo edificada, a igreja está sendo fortalecida e botando o inferno para fugir dela. Mas se pregar a mentira, a igreja vai começar a ficar morna, a ficar fria outra vez. Então, meu irmão, prega a verdade. Para de falar com esse negócio de que Pedro é o alicerce da igreja, porque Pedro não é. Pedro é apenas uma pedra viva no edifício espiritual que é a igreja. Pedro é uma das muitas pedras. O alicerce da igreja é uma pedra única. A pedra que os construtores rejeitaram, mas que foi eleita e aprovada por Deus. Essa é quem sustenta a igreja. Meu irmão, tem misericórdia das almas que estão vindo muitas vezes, pregações que tendem a tendência apenas a agradar homens, agradar pessoas. Eu sei que você aprendeu desse jeito, porque você foi ensinado assim. Mas não se contente com o que você escuta de alguém. Procure pesquisar, procure estudar, procure se capacitar para ser um obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar diante dos homens de Deus. Porque se for você que sabe essa verdade, e para não desagradar alguém, você aceita ela de cabeça baixa, meu irmão. Vendo outras pessoas sendo enganadas, você está negando Jesus. E ele diz que aquele que nega ele diante dos homens, ele vai negar diante do Pai, diante dos anjos. E isso é uma verdade. Se você aceita mentira como se fosse verdade, você está perdendo o seu acesso ao reino dos céus, porque está em Apocalipse escrito: fora ficam os mentirosos e os que amam a mentira. E quando você fica calado, para não ser prejudicado por causa da verdade, para não falar essa verdade, para não ser prejudicado, você está sendo covarde. E a Bíblia diz também em Apocalipse que os covardes ficam fora. Eu não tenho esse problema de ser prejudicado, não. Já fui prejudicado, já fui humilhado, já fui perseguido e continuo sendo, por causa dessas verdades. Já fui até ameaçado. Já chegou uma irmãzinha para mim também, me disse o seguinte: olha, você cala a tua boca, que você é sozinho, eles são muitos, e você não vai ter como vencer esse negócio. Aí foi pior, porque aí foi que Deus parece que amolou minha língua, botou ela mais para frente, que ela cresceu, e eu estou continuando pregando a verdade, mesmo sendo prejudicado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo humilhado, mas eu defendo esta verdade, porque Jesus me defendeu lá na cruz. Ele defendeu você, meu irmão. Defenda essa verdade com unhas e dentes, custe o que custar. Não se acovarde diante dos mentirosos que estão por aí, se dizendo homens de Deus e perseguindo aqueles que falam a verdade. Eu sei o que é ser perseguido por isso, eu sei o que é ser humilhado por isso. Você não vai me contar que é humilhado, porque eu sei o que é ser humilhado, mas eu nunca desisti e nunca vou desistir por causa disso, porque Jesus passou muito mais humilhações por minha causa. E por isso eu tenho coragem e ousadia para falar desta palavra gloriosa e santa. Por isso eu não tenho medo daqueles que pode até te ofender, pode até me ofender, mas não pode tirar aquilo que Deus tem preparado para mim. Já perdi até posição por causa dessa verdade. Por causa dessas verdades que eu tenho falado. Eu perdi posição, mas não perdi a fé no meu Deus. E se tirou de mim
é porque não foi Deus que tinha me dado, porque se Deus dá, ninguém tira. O que a carne dá, a carne tira, mas o que Deus dá, ninguém tira. Então, meu irmão, tenha coragem, tome um pouco de vergonha e pare de agradar a homens, porque quando você agrada a homem, você está desagradando a Deus. Você está envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque tem muita gente formada e capacitada hoje, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as congregações, e você está passando vergonha ao anunciar a palavra diferente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e que possamos falar com ousadia desta palavra, porque aquele que nos deu esse legado é digno de ser honrado, adorado e glorificado em nossas vidas. Então, meu irmão, fale a verdade, custe o que custar. Não se preocupe com o preço, Jesus saberá te recompensar por essa verdade. Mas se você negar essa verdade, Jesus te negará diante dos anjos e diante do Pai. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos sempre.